Oi, gente. Como prometido, eu vou fazer também um vídeo de análise pormenorizada, ou seja, resumindo cada ponto da entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, né? A entrevista começou com ele claramente na defensiva, ele não quis falar sobre o voto dele com a camisa da CBF, da Seleção Brasileira. Ele repetiu a lógica de aumento de juros para controlar a inflação, que é altamente questionável. Eu recomendo que vocês leiam sobre o assunto. Ele reconheceu que faltou, num dos relatórios do Banco Central, responsabilizar o Bolsonaro pelo estouro fiscal. É bom lembrar que, quando se fala de um risco fiscal para o futuro do governo do PT, muitas vezes se esquece que o governo Bolsonaro estourou o teto múltiplas vezes. Isso foi lembrado por membros da bancada do Roda Viva, o Álvaro Gribel lembrou isso e é importante. Foi lembrado também por vários membros do Roda Viva que o André Lara Rezende criticou a atual política de juros, né? E aí a justificativa do Roberto Campos Neto tem a questão da dívida, baixa poupança da população, problemas estruturais, trajetória de gastos. Quando ele fala de trajetória de gastos e de que tem muitos gastos que acabam voltando depois, ele se esquece que esses, entre aspas, gastos produzem custos sociais. Por exemplo, o governo Bolsonaro cortou recursos do SUS e da educação. Cortou muitos recursos. Isso significou um grande ganho para a sociedade brasileira? Não. Significou perdas no SUS e perdas na educação pública. Perdas no ensino universitário. Então, gastar, ou melhor, investir em saúde pública, investir em educação é fundamental. Onde é que você corta? Você pode cortar, por exemplo, isenção fiscal à iniciativa privada. No âmbito federal, a isenção fiscal ultrapassa 300 bilhões de reais. Você pode cortar, por exemplo, incentivos fiscais, muitas vezes ao grande capital. Tem onde cortar. Mas a questão não é cortar na saúde nem na educação, como fez o governo Bolsonaro, não é? Ele tenta fazer o discurso do diálogo. A sensação que eu tive inicialmente foi que ele estava tentando manter o emprego, né? Quando ele falou da inflação de energia, aí eu tinha comentado isso no meu vídeo anterior. Faltou, obviamente, ele falar da responsabilidade gigantesca da paridade internacional dos preços dos combustíveis instituída pelo governo Temer, que tem uma responsabilidade enorme pelo aumento da inflação e aumento dos preços da comida. Porque a proporção que o diesel e a gasolina foi ficando mais alta, isso automaticamente, principalmente o diesel, mas enfim, aumentou o preço dos alimentos, dos produtos de limpeza, de todos os produtos nos supermercados, né? Ele insistiu que queremos juros mais baixos, mas lembrou que a Turquia, quando teve variação muito grande de inflação, e isso teve custos sociais muito altos, né? E que a meta de inflação, que aumentar a meta, pode, na verdade, produzir o que ele chamou de efeito de perda de flexibilidade. Porque essa foi a justificativa que ele deu, se você aumenta a meta, em vez de você poder reduzir tanto os juros, você dá um sinal para o mercado de que a inflação vai aumentar e isso acaba criando outros problemas possíveis, né? Mas aí é que está, porque a questão dos juros tem que ter uma política no Brasil para controlar os juros praticados pelas empresas de cartão de crédito, pelos bancos. E essa política, se não vai vir do Banco Central, porque ele não é só autônomo, como dá autonomia para a empresa de cartão de crédito e banco fazer o que quiser em termos de juros. Nós vivemos na regra do faroeste, vale tudo, né? Temos que ter uma legislação específica sobre isso. Temos que ter. Ele falou, então, da reforma tributária, que se ela avançar vai ser importante, isso é verdade, e do arcabouço fiscal. Só para traduzir para vocês, o novo arcabouço fiscal é aquilo que vai substituir o teto de gastos, porque o governo Lula já sinalizou com a PEC da transição que não concorda com o teto de gastos, e eu concordo com o governo Lula. O teto de gastos é uma insanidade. Não tem nenhum outro país do mundo a estrutura do teto de gastos, que é uma estrutura que prejudica um país que vem arrecadar mais, porque mesmo arrecadando mais e crescendo, não vai poder investir em áreas prioritárias que podem gerar ainda mais crescimento. É uma regra burra, a regra do teto de gastos.
Mas existem regras de arcabouço fiscal boas. Por exemplo, a regra que fala que você pode ampliar investimentos se você tiver superávit primário. Se você produzir o superávit primário, ou seja, se você arrecadar mais do que você gastou, você pode ampliar o quanto você gasta. Naquela previsão que você tinha dos gastos, né? Ou investimentos, né? O teto foi furado, a meta não foi cumprida, ele falou da boa vontade mundial em investir no Brasil, né? Grande esforço do ministro Haddad, ele toda hora querendo ser bonzinho com o PT, querendo diminuir a tensão, né? Com Lula e com o novo governo, né? Fica aquela impressão de que ele quer diminuir essa tensão não só para ele manter o emprego, mas para que se mantenha essa autonomia do Banco Central e mais do que isso, para que se mantenha a política de preços, a política de não é de preços, a política monetária que ele acredita, a que ele defende. Então, ele quer que essa política se mantenha, inclusive porque isso tem, se mantendo, melhora as credenciais dele para o setor privado, né? E é uma vitória em termos biográficos, eu acho até que passa pela cabeça dessa gente a questão da própria biografia do espaço. Ele se comprometeu que não vai ter carreira política. Veremos, né? Veremos. Não dá para cravar esse tipo de coisa, né? Perguntaram sobre a possibilidade dele de saída, ele tem uma gestão ainda por mais um ano em alguma coisa, né? Ele ressaltou a questão da saída dele vai depender do clima político e da pressão. Ele acha que a saída dele não teria grande impacto, porque a diretoria do Banco Central tem uma visão muito semelhante, mas o PT pode querer tentar mudar boa parte dessa diretoria também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele falou da agenda do cooperativismo, que uma pessoa indicada pelo PT, que ele não citou o nome, mas que é um indicado para um cargo, teve muito sucesso com isso. Eu sou um entusiasta do cooperativismo, vocês sabem disso. Ele falou sobre o fato de que a taxa Selic não é o único componente dos juros no Brasil, por isso é fundamental reduzir os juros das empresas de cartão de crédito e bancos por lei, eu já falei sobre isso, só reduzir a Selic não adianta, né? Ele foi perguntado sobre o caso Americanas, né, e que se isso pode reduzir o crédito no Brasil, e a crise das Americanas pode precipitar uma crise de crédito no Brasil. Ele foi meio cético em relação a isso, disse que é uma coisa para se preocupar, mas não endossou essa narrativa, né? Ele enfatizou mais de uma vez que cooperativismo tem ganho econômico e social nas cidades que se expandem ou as cooperativas, o que é verdade, o que ele disse aí. Eu fico até surpreso de um liberal, neto do Roberto Campos, estar defendendo, entre aspas, o cooperativismo. A agenda do cooperativismo, só para vocês terem ideias em termos históricos, é uma agenda da esquerda anarquista e da esquerda do socialismo libertário. Mas é claro que alguns agentes econômicos, vendo o crescimento produzido pelo cooperativismo e melhoria de indicadores econômicos, quem se baseia em números, às vezes, é capaz de endossar uma política dessa, não apenas como uma pessoa como eu, que enfatiza a dimensão não só dos ganhos sociais e econômicos, mas também a dimensão do poder da classe trabalhadora no espaço de trabalho, que expandir cooperativas expande o poder da classe trabalhadora e muda relações dentro do espaço de trabalho, de hierarquização do capitalismo para uma relação horizontalizada. Esse tipo de coisa que eu valorizo, ele não valoriza. Mas uma outra coisa que eu valorizo, que é ganhos econômicos e sociais, ele que estava lá olhando os números, valoriza. Eu valorizo também, mas não apenas isso, né? Falou de microcrédito, mercado de capitais, aí ele soltou um lero-lero bem pouco convincente de que o mercado de capitais poderia levar pequenas empresas ao crédito e tal. Há muitas dúvidas sobre o que ele falou ali. A tendência da expansão disso e da financiarização é a concentração de capital, não é? E concentração de poder, e criação de monopólios e de cartéis. Tem sido a experiência internacional, mas enfim. Ele enfatizou o PIX, criação de novas iniciativas, o programa Mais Verde. Olha, o PIX vem do governo Temer para cá, a equipe econômica do governo Temer, e essa
essa economia que facilita para as pessoas de baixa renda inovarem, eu sou totalmente favorável, né? Favorável a essas pessoas inovarem para poderem sobreviver e para poder ganhar dinheiro e poder viver melhor. Né? Eu estou do lado dos mais pobres, né? E um programa que incentive a diminuição da emissão de carbono, o programa Mais Verde e tal, também são bons programas, mas são, ao meu ver, embora bons, completamente insuficientes quando você fala de uma estratégia, de uma agenda social socialmente autossustentável. A gente tem que ir muito além disso, mas enfim. Ele foi questionado sobre reonerar os combustíveis como uma coisa negativa e aí ele admitiu que o relatório tinha que deixar claro, estava errado e não deixar claro que a longo prazo reonerar equilibra a balança fiscal e é melhor no longo prazo, né? Ele falou sobre a inadimplência de pessoas físicas, dos endividados, que subiu muito, e o programa do governo Lula, que é o Desenrola Brasil, ele falou que não conhece muito bem. Eu conheço um pouco, é um programa muito semelhante ao programa que também já tinha sido defendido antes pelo Ciro Gomes. No programa do PT tem algumas diferenças, mas na base é um programa que visa que as pessoas possam pagar as suas dívidas com descontos, né? Os descontos dados pela Receita, e o governo entra, na verdade, na renegociação desse processo de dívida para ajudar que as pessoas saiam do negativo e por isso voltem para a economia. É um programa muito interessante, né? Quando ele foi questionado sobre harmonização, ele disse que é um diálogo entre a política monetária e a política fiscal e a política do governo para que eles ajam juntos, para potencializar, para que não haja uma discordância muito grande dos dois. Foi questionado sobre a falta de divergência do pensamento econômico no Banco Central. O que eu tenho a dizer é que o Banco Central é dominado por uma visão ortodoxa liberal e tem pouca gente ali que tem visões consideradas heterodoxas, mas que eu chamaria de desenvolvimentistas e complexas, que veem a economia de uma forma mais completa e que não pensam de forma automática, você aumenta juros para controlar a inflação. Às vezes você pode reduzir a inflação com uma série de outras estratégias e poder reduzir os juros não só do Banco Central, mas reduzir também os juros em geral, né? Praticados pelos agentes financeiros, né? Ele concordou que a lei da boa-fé em relação ao ouro é um absurdo, e ela é mesmo, favorece o garimpo ilegal, é uma coisa monstruosa, e lembrando da coisa dos Yanomamis, né, a lei tem que mudar. Foi questionado sobre a proximidade dele com os bancos, aí ele começou com aquele papo de que a agenda deles é de competição e que favorece a competição. Menos, viu? Ali é muito autopromoção para o meu gosto. Ele foi questionado sobre o fato dele não ter muitas reuniões com o setor real da economia. Ele lembrou que teve uma reunião com empresários e CEOs de grandes empresas tentando minimizar o fato, né? Falou de um ambiente colaborativo, falou de uma agenda social e tentando falar também da democratização. Olha, o discurso do Roberto Campos Neto é claramente um discurso de tentar apaziguar a situação, amenizar tensões com o governo Lula e manter a autonomia do Banco Central e manter a atual política monetária. Algo que eu digo sobre isso o governo Lula tem que ter uma atuação firme junto ao Banco Central para regulamentar uma política de juros que seja mais compatível com o investimento no país e que não beneficie apenas os rentistas, e tem que também procurar ter uma estratégia para, utilizando do Banco Central e utilizando de uma legislação, limitar os juros praticados pelo mercado, pelos agentes financeiros, pelos bancos, pelas empresas de cartão de crédito, e tem que também não deixar ser pautado pelo Banco Central. Essa suposta autonomia do Banco Central não pode ser desculpa para o Banco Central começar a pautar a política econômica do país. Porque um novo governo foi eleito com prioridades claramente de investimento em saúde, em educação, em direitos sociais. E
Para que essa política seja viabilizada, uma reforma tributária que modifica a estrutura regressiva para uma estrutura progressiva é fundamental. E a política, muitas vezes defendida pelo Banco Central e pelas pessoas do grupo do Banco Central atual, pelo Roberto Campos Neto e seus aliados, é uma política que não enfatiza esse caráter fundamentalmente de classe, de corte de classe, que tem que ter o novo governo. Porque se não tiver isso, e se não fizer as reformas nessa direção, o governo não será capaz de cumprir as promessas de garantia de direitos sociais. E Lula, nesse momento, tem se mostrado muito comprometido com essas promessas, nas indicações, no que tem dito e no que tem defendido. E eu tenho ficado ele tem até superado as minhas expectativas em relação à postura. Lula tem tido uma postura firmemente a favor da garantia de direitos sociais, firmemente a favor do cooperativismo. E eu vou dizer para vocês, eu estou, assim, não sei se surpreendido é a palavra certa, mas assim, estou positivamente impressionado com esses posicionamentos mais à esquerda do que eu imaginava. Não tão à esquerda quanto eu defendo, mas mais à esquerda do que eu imaginava, sem sombra de dúvidas. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, em que eu defendo uma democracia social, uma democracia econômica, defendo o cooperativismo e uso da literatura e uso da ciência para defender isso junto com meu parceiro, escritor premiadíssimo, Fernando Drummond. Conto com a inscrição e a divulgação de vocês do curso. O link está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.